Euler, se posicionaram e procuraram descobrir problemas como a colocação de 8 damas no tabuleiro sem que essas damas se atacassem, ou o que a professora Tânia comentou, o salto do cavalo, como você salta 64 casas do tabuleiro sem voltar numa casa que o cavalo já saltou. São problemas muito complexos e que hoje, com a informática, nós estamos tentando solucioná-los. Mas existem problemas muito simples também que podem ser resolvidos. E um outro aspecto, além da questão do conteúdo matemático, tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que isso, são habilidades matemáticas que o xadrez desenvolve. Então, como nós estamos vendo nesse projeto e em outros, inclusive com pesquisas científicas comprovando, várias habilidades matemáticas, como o raciocínio lógico, cálculo e outros, são desenvolvidos com a prática do xadrez. É uma atividade gostosa, é um jogo, é uma brincadeira, e o aluno está desenvolvendo aquela habilidade, e essa habilidade vai ser útil na aula de matemática. Então, são duas coisas diferentes. Mas eu gostaria de deixar bem claro que, embora nós três sejamos professores de matemática, o professor Léo já mostrou bem nesse projeto. A utilização do jogo de xadrez na escola, ela vai muito além da matemática. Ela pode ser e deve ser relacionada com todas as áreas do conhecimento. O xadrez ele é utilizado como uma ferramenta pedagógica muito potente. E teve até um efeito colateral, se a gente pode dizer assim, que surgiu um campeão. Não era nem o objetivo do professor Léo formar campeões, mas naturalmente surgiu um campeão. Foi o campeão do Distrito Federal. E um campeão que volta à escola sempre que possível para visitar o projeto? Sempre que possível ele volta, porque esse também é um lado positivo do projeto. A professora Tânia falou uma coisa interessante. Ela não sabe jogar xadrez. E não é necessário que o professor saiba jogar xadrez. Assim como não é necessário que ele, por exemplo, o aluno saiba jogar xadrez para fazer um bom trabalho de xadrez. Por exemplo, a nossa sala de xadrez hoje ela é enfeitada com quadros que foram pintados por um aluno que não sabia jogar xadrez, mas que se encantou pelas peças e pelo jogo. E ele, como tinha essa habilidade de pintar, ele pintou o quadro e depois ele veio aprender o xadrez. Aliás, eu conheço uma história até pitoresca. Na França, já há uns 30 anos que existe xadrez escolar. E eles fazem torneios com milhares de crianças. E há pouco tempo, a equipe da escola, que foi campeã francesa, o professor mal sabia jogar. Quer dizer, ele tinha uma equipe que todos ganhavam dele. Isso não é nenhum problema, né? O professor não precisa ser um campeão. E, aliás, nem as crianças, nem os jovens, nem os alunos precisam ser campeões. É uma atividade extra, né? É uma atividade que mas já está dentro do currículo também, hoje está dentro do currículo, né? E ela enriquece esse currículo, quer dizer, é uma atividade que atrai o aluno para a escola. A minha escola tem xadrez, ele se sente orgulhoso de falar isso, né? Eu vou jogar xadrez, né? E é justamente isso que a gente vai ver no próximo bloco. Como o xadrez entrou no currículo escolar, além de ver as possibilidades de inclusão social que o jogo traz. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre xadrez na escola, com Leonardo de Faria Junqueira, professor de xadrez do Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria Sul, no Distrito Federal, Tânia Schmidt, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e Antônio Vilar, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e doutor em xadrez escolar. Leonardo, a gente deixou no bloco anterior uma pergunta. Como é que foi a inclusão do xadrez no currículo escolar? Houve algum tipo de resistência? Na verdade, a inclusão ela aconteceu quase que obrigatória. Porque o xadrez foi tomando proporções tão grandes que a nossa salinha começou a ficar pequena. Então, é uma questão de organizar a entrada dos alunos. Nós achamos que a melhor maneira seria incluir esse xadrez na grade horária, porque aí cada turma teria o seu horário, pelo menos um horário específico
na grade, né? E foi de uma maneira muito natural, porque os alunos já queriam isso, né? Então achei que foi bem tranquilo. Quase uma resposta àquela demanda que passou a ser dos alunos depois, né? Exatamente, ele foi justamente para atender esse problema que surgiu com a popularização do xadrez na escola. E a gente pode, então, agora, depois de tudo que a gente falou aqui nesses 2 blocos anteriores, perceber que o xadrez é sim uma poderosa ferramenta também de inclusão social. Com certeza. É a única atividade que você pode colocar no mesmo momento crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas com algum tipo de deficiência, sejam cegas ou deficiência física. É uma atividade que nós podemos incluir todos os atores daquela escola naquele momento. Inclusive uma pessoa cega também pode jogar xadrez. Inclusive uma pessoa cega também pode jogar xadrez. Naturalmente, aquele primeiro tabuleiro ali na ponta da mesa, ele é um tabuleiro adaptado para as pessoas cegas. Ele tem apenas pequenas diferenças para o tabuleiro habitual. Cada casa tem um furinho e cada peça tem uma haste embaixo que vai fixar naquele furinho. E as peças, a pequena diferença entre uma peça preta e uma peça branca é que na cabeça de cada peça preta tem um pequeno metal. Então a pessoa, mesmo sendo cega, ela passa a mão e ela consegue distinguir a peça preta da peça branca e joga de igual para igual com uma pessoa vidente. E falando de idade, existe idade mínima para aprender? Uma criança pode aprender com tranquilidade? O importante da criança é não forçar a criança, tem que ser uma brincadeira, né? Mas a partir de 7 anos, qualquer criança consegue aprender o xadrez com facilidade. E agora que o xadrez já está incluído no currículo, como é que é feita a avaliação desse aluno em relação a essa nova disciplina? Na nossa escola, o xadrez entra na parte diversificada. 30% da nota do aluno vem da parte diversificada. E o xadrez está inserido ali, né? Então, lá nós temos uma avaliação que é feita ao fim do bimestre, uma avaliação de todas as disciplinas, é um caderno interdisciplinar, e no meio desse caderno entra uma questão de xadrez para todos os alunos, né? Cobrando deles aquele ensinamento que eles tiveram lá dentro da sala de aula. Posicionamento de peças, orientação no tabuleiro. As noções básicas para o começo do jogo. E a gente aproveita, por exemplo, na avaliação, se você quer inserir um conteúdo de matemática, né? Então você utiliza o xadrez como uma ferramenta. Se você está trabalhando um plano cartesiano e quer saber a coordenada, então você põe lá na prova desenhado um tabuleiro de xadrez, ali você coloca uma peça e você faz algumas afirmações, né? O cavalo está na coordenada 2, 3, então utilizando a própria matemática para avaliar o xadrez. Deixando claro tudo que você falou aqui no bloco anterior, essa relação bem clara, né, entre os conteúdos e o jogo. Os conteúdos e o jogo, com certeza. E uma coisa que é interessante é que foi comentado que pode se misturar pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de níveis de aprendizagem diferentes, que tem então toda a questão de socialização, mas, por outro lado, ele também pode ser um jogo bem individual, no sentido que você pode jogar contra um computador, né? Agora está surgindo essa nova modalidade, que é o xadrez pela internet. Então, esse é um aspecto que ainda não foi abordado, mas que é importante também. Com a informatização das escolas no Brasil, o xadrez passa a ser também um elemento que pode servir de elo de união entre a aproximação da máquina e do aluno. E já aproveitando o gancho que a professora Tânia nos deu, um outro aspecto que eu considero muito rico e que vale a pena os professores que estão nos vendo tentarem, é a questão da correspondência escolar, que pode ser tanto através de carta quanto através da internet, por e-mails. Imaginem uma escola
do interior do Brasil que vai fazer uma partida de xadrez pela internet ou por carta, ou por telefone, por qualquer meio que seja, com uma escola de outra cidade ou mesmo de outro país. Um torneio virtual entre escolas. Com certeza, é possível, é perfeitamente possível, e isso com toda aquela vantagem de você conhecer uma outra população, uma outra língua, uma outra religião, uma outra cultura, e os alunos podem se interessar, o que será que eles comem naquele país, como é que será que língua que nós vamos falar com eles, e isso tudo são elementos de interesse, né, que nos fazem sentir e ver o que nós realmente somos, que nós somos todos seres humanos.